mistério atrás disso daí. Pouco eu peço para ele contar a história dele. Deixa eu chamar aqui o Cássio Moreira. Cássio Moreira, que é um trabalhista do Rio Grande do Sul, também já posso dizer, já é um velho amigo. Tudo bem, Cássio? Tudo bem? Tudo bem? Olá, Cássio. Boa tarde. Já Prazer, chegou jogando Luana. João Goulart na nossa cara aí, gostei. Bacana. E aí, Diego, Aurélio, tudo bem? Prazer tudo agora bem, a gente fazer uma live juntos. Agora sim, prazer, Diego Aurélio, prazer aí, Cássio. Nós falando nos bastidores aí. Então é isso aí, pessoal. Ao longo da live vamos falando de vários assuntos, a gente tem alguns assuntos para discutir, mas deixa só organizar aqui a nossa live. A gente tem um assunto, tem dois assuntos principais aqui, né? Que a eles se conectam vários outros temas, né? Mas esses dois assuntos principais é a tentativa de golpismo do Bolsonaro, né? A gente já esperava isso e aconteceu, né? Não é surpresa, e essa tentativa de golpe ela vem através de duas maneiras. Uma, manifestações, né? Totalmente ilegais, antidemocráticas, pessoas frente aos quartéis, intervenção militar ou intervenção federal, né, em quase todos os capitais, bloqueando rodovias. Isso também é grave, né? Teve esse episódio que eu já mencionei, do pai desesperado, mas são dezenas, centenas de episódios similares, pessoas desesperadas querendo passar. Bloqueio de rodovia é uma coisa terrível, nunca confundi com isso. Agora, bloqueio de rodovia para impedir, para reclamar de urna eletrônica, isso aí realmente coisa de bandido. Conectado a isso, agora, e aparentemente instrumentalizado para alimentar mais ainda esse golpismo, essa coletiva, esse relatório do PL. Hoje o Valdemar Costa Neto deu uma segunda coletiva. Ontem ele deu uma coletiva, só que não respondeu à imprensa. Foi um pronunciamento, na realidade, né? Uma apresentação do relatório. Hoje ele deu uma coletiva, respondeu algumas perguntas, embora no fundo não tenha respondido nada, ficou só repetindo. Sempre que era alguma pergunta um pouco mais cabulosa, o advogado pegava o microfone. Ali parece coisa de bandido mesmo, né? O advogado pega o microfone para falar, não, isso repetindo que era uma questão técnica, mas a fala do Valdemar Costa Neto não pode ser normalizada, muito grave. Ele fala que eles querem que as urnas, mais de 200 mil urnas, Cássio, mais de 200 mil, metade das urnas do país sejam impugnadas. E ele repete que o Bolsonaro ganhou as eleições, né? Ele fala na coletiva e ainda fala assim, nós sabíamos que o Bolsonaro ia ganhar as eleições, né? E é uma coisa meio esquizofrênica, né? Porque ele fala que sabia, mas sabia que as urnas, que seriam as urnas tais e tal, é uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Não tem pé nem cabeça. É um insulto à democracia brasileira, é um insulto à soberania popular, né? Esses caras estão brincando com fogo, Cássio, com fogo, né? Agora vamos ver o que vai dar, né? A gente tem que esperar agora a resposta do Alexandre de Moraes. Qual é a resposta que vai vir aí do Alexandre de Moraes, né? Ontem ele deu uma resposta dizendo que para incluir o primeiro turno, então, já que vocês estão achando que tem problema, então inclui o primeiro turno. Hoje, esse segundo relatório divulgado hoje é um relatóriozinho de malandro, né? Eles falaram que não vamos incluir não o primeiro turno, vamos incluir, é só o primeiro, é só o segundo mesmo. Se encontrar problema, aí a gente bota bota o primeiro. Tem uma jogadinha de malandro, aí vamos ver o que vai acontecer. Agora, qual vai ser a segunda resposta do TSE, né? Agora, o triste, né, Diego, que aí também é um assunto que a gente já começa a enveredar por uns assuntos que a gente vai falar, que a gente tem, no campo democrático, uma certa hegemonia, uma certa consenso de que isso aí é um absurdo, né? Em todos os sentidos. Inclusive, a reclamação que a urna não tem um log é mentira, a urna tem um log, é perfeitamente possível identificar, tem um log da cidade, da zona, do local, da zona litoral, você dá para saber exatamente qual é a urna, você tem a identificação da urna, né? Então, não justifica essa tentativa de tumultuar o processo eleitoral. Então, você tem um consenso já geral, uma irritação geral do campo democrático. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, declarou ontem a vitória do Lula inquestionável, né?
Mas você tem aí um setorzinho ainda do PDT, né? Que é aquele nosso conhecido lá, o senhor Gustavo Castanhon, que ele, juntamente com um ou outro, estão tentando alimentar ainda e contaminar setores do PDT para entrar nessa onda bolsonarista e contestar e dar razão ao Bolsonaro. Cássio, vou passar a palavra para o Diego, para ele dar a sua opinião sobre isso e se apresentar rapidamente também. Diego, por favor, você. Bom, muito bem, eu sou Diego Aurélio, ou Edwin Fox, Edwin Iles Fox, como vocês estão vendo aí nas redes, né? Esse apelido é uma longa história que eu não vou entrar aqui no mérito, mas a breve, a curto, meu nome mesmo é Diego Aurélio, né? Esse é o nome que eu assino na carta de desfiliação do PDT recentemente, né? Eu e mais outras pessoas que provavelmente estão assistindo a gente aqui neste momento. E não param de chegar outras pessoas falando que querem também inserir o nome delas, né? E já puxando então de um assunto, de um tema para o outro. Ah, sim, não, eu sou professor, eu escrevo, eu toco citar, toco piano, sou taxidermista também, e tenho, assim, falo várias línguas, né? Minha formação mesmo é chinês e alemão. Mas já traduzi livros, crio jogos de tabuleiro, né? Tem um monte de coisa aqui. Mas dentre as outras coisas também. Estou falando, Ana, que ele é renascentista? É o nosso Leonardo da Vinci. Só não sei fazer dinheiro e chuva, porque o resto a gente tenta, entendeu? Mas tudo bem. E assim, agora no âmbito realmente da política, né? É uma tristeza. É uma tristeza que a gente tenha setores dentro de partidos, e agora especificamente dentro do PDT, que se reacionarizaram no discurso. E que ao longo do processo eleitoral, e até um pouco antes dele, né, vem arrastando um público que sempre existiu no Brasil, né, convenhamos, é integralista, pessoal do Plínio Salgado, as viúvas da ditadura, que acham que a ditadura também não foi forte o suficiente e tal, a galera do Enéas. Então, assim, essas pessoas existem, né? E elas encontraram no PDT um lugar, vamos dizer assim, um porto seguro pela imagem do Vargas e do varguismo. E determinados indivíduos foram entrando ao longo dos anos no partido, que a gente percebe que estão pegando essas pessoas e reacionarizando ainda mais elas. E não só isso, estão pegando uma juventude também, que não sabe nada dessas coisas, e estão expondo a esse tipo de conteúdo, né? E eles têm nome, eles têm sobrenome. E o Gustavo Castanhon, especificamente, é uma peça complicada, porque ele recebe pelo partido, ou como assessor, não me lembro agora, mas ele tem um bom salário para falar o que fala na internet. E se você observa, né, o padrão discursivo, né, na análise de discurso, se você percebe a análise de discurso que está por trás do que ele diz, dá-se a impressão de que ele se pretende a ser um ideólogo, né? É um filósofo, e, assim como Olavo de Carvalho, Gustavo e Olavo Graudelli, né? Todos ali são filósofos, e dá para perceber então que existe um enviesamento. Nas falas públicas dele, já questionou urna, assim, às vezes você se tirar fora do contexto algumas falas dele, você fica até na dúvida se ele não está realmente defendendo o bolsonarismo, né? Ele atrelado a outras pessoas, algumas que estão na órbita que sequer do PDT são, e que, perigosamente aqui no caso, trabalham para políticos do PDT em Goiás. Então é isso, é triste, porque o partido é um grande partido, com grandes quadros, inegavelmente, mas existe um problema em um certo nicho, em um certo grupo de militância, e o Gustavo Castanhon, na minha opinião, é um grande perigo, não só para o partido, no futuro do partido agora no governo Lula, como para o futuro do partido enquanto organismo plural e democrático mesmo. Acho que Maravilha, maravilha. Vamos passar a palavra. Bom, Diego, bom que a gente fica uma live dinâmica. Vou passar a palavra para o Cássio. Deixa eu só colocar mais um material aqui. Guilherme, sobe o videozinho do pai, né? Que a gente mencionou, do pai. O som é muito baixo, mas eu vou tentar. Só para a gente registrar aqui, né? Coloca. Mano, não passa, mano. A bosta nossa é mais fácil. Lá passa, mas nós não passa. Nós somos diferentes de quem?
Eu não sou aí, nós não temos mulher, nós não temos mãe doente em casa, nós não temos um monte de gente, homem. Nós não passa! Quem que passa? Eu também não vou passar, mas meu filho não pode passar. Meu filho vai perder o olho passando. Então vai de a pé, vai. De a pé, vai. Se eu tivesse como chegar em casa, Então vai de a pé, vai. O carro não passa. agora meu filho vai perder o olho. Eu tenho problema no olho, teu filho. Pega o avião e vai. Passa naquela porra! Não vai passar! Não vai passar! Não vai passar mais! Quem que tá querendo? Não vai passar! Não vai! Então vai lá falar pra eles! Vai lá falar pra eles que é ignorância! Vai lá, você era pra... Vai lá no Brasil! Não vai passar! Por favor! Não vai passar, homem! Só não vem queimar, só aberrações! Ninguém vai brigar, ninguém vai brigar. Mas então não pega! Junto, mas então... Não, já foi, homem! Esse aqui já voltou de lá, homem! Beleza, entra no meu carro. Ele já voltou de lá, cara! Tem que ir, estacionamento. Coloca no meu carro. Meu filho vai perder o olho porque Esse é o vídeo, né? A gente vê o garoto ali, ele chora, ele tá com medo, ele fica com medo do pai ser agredido, porque ele vê, depois na matéria a gente recebe mais informações, tem um cara que puxa um facão, aí o filho fica com medo do pai ser ferido, né? Então, pai, por favor, ele tenta proteger o pai, para o pai se afastar daqueles caras truculentos, né? Você vê, tem um grandão lá que fica gritando muito, não vai passar. Tem outro videozinho que é em Betim, Minas Gerais. Esse é bem recente. Ainda está tendo esparsamente, né? É um bloqueio agora em Minas. Agora. Coloca aí, por favor, Guilherme. Aí, tudo parado aqui, aí, ó. Fernão Dias em frente à Regap, nos dois sentidos parado. Entendeu? O pessoal do Bolsonaro botou terror e parou tudo aí, ó. Parou tudo. Ninguém quer o Lula ladrão, não, aí, ó. Ninguém quer que é safado lá não, que é 9 dedos pilantra não, aí, ó. Tudo parado. Certo? Aí, ó. Ninguém passa. Vê que isso é um vídeo feito por um bolsonarista e é um crime, né? Pessoas doentes, você precisa, a mercadoria precisa passar, enfim, você causa desabastecimento na cidade. Mas, enfim, né? Agora, só antes de passar a palavra para o Cássio, desculpe, Cássio, está deixando um gelo aí todo tempo. Só tem um print aí do Antônio Neto, que é para fazer um pouco de justiça também. Tem mais de um do Antônio Neto, Guilherme, mas é um que eu separei aqui, que é o Antônio Neto. Ele deixa bem claro, né, a posição do Antônio Neto e do Lupe, né? Aqui, deixa eu colocar de novo aqui no nosso grupo. Já sobe aí, jogo rápido no gatilho. Viu? Tem um do Lupe também. Você tem manifestação, de forma geral, dos principais nomes do PDT, é importante fazer justiça, contra esse golpismo aí do PL. Nossa, quando você tiver subido, você pode colocar na tela. Cássio, como você que é um quadro antigo do PDT, como o pessoal está encarando essa movimentação aí do Gustavo Castanhon, que é da direção nacional do PDT? É da direção nacional, estava vendo um link aí, né? Mas aqueles diretores são uns 1000, assim, dezenas de diretores, não é executiva, são diretores, mas está lá. Aí, isso é o print do Antônio Neto, os fatos, Bolsonaro foi derrotado, as urnas eletrônicas são confiáveis, não houve fraude, desde que foram implementados, endossar o discurso golpista contra as urnas é um desserviço à democracia, a ação no TSE tem como objetivo alimentar os extremistas que estão amontoados por aí. Antônio Neto, que é presidente do PDT na cidade de São Paulo, e é importante porque ele era, de certa forma, próximo também àquele pessoal ligado ao Gustavo Castanhon, e eu estou falando isso porque não é uma pessoa qualquer. O Gustavo Castanhon, o Cássio sabe, na campanha do Ciro Gomes, ele foi uma figura central. Ele participou da Ciro TV. A Ciro TV, o Ciro quase não teve tempo de televisão, então ele usou muito o YouTube, criou alguns programas no YouTube, e o Gustavo Castanhon era a figura central em vários programas. Ele é o âncora dos programas, né? Então, como o pessoal está vendo essa movimentação, Cássio?
Bom, e em primeiro lugar, Miguel, muito obrigado aí pelo convite aí para participar do teu canal, né, e a todos os telespectadores. Quando tu me chamaste hoje para a gente falar sobre bolsonarismo e tal, por coincidência, ontem eu tinha feito uma live sobre um livro, né, a Psicologia do Bolsonarismo, aqui no meu canal Conversa de Café, que foi bem interessante, porque a gente tem esse grande desafio de desbolsonarizar o Brasil, né? Embora o Bolsonaro tenha sido derrotado nas urnas, o bolsonarismo está mais vivo do que nunca. E eu acho que, só comentando um pouquinho antes de responder a tua pergunta, viu? Então, eu acho que, de certa forma, essas manifestações golpistas, elas estão tentando também trazer oxigênio e até tentar asfixiar o futuro governo por meio dessa PEC da transição, que já mudaram de nome para PEC do estouro de forma pejorativa, né? O Bolsonaro teve muitos bilhões, enfim, acima do teto dos gastos durante os 4 anos, e agora que o Lula está tentando honrar os seus compromissos de campanha, especialmente do Bolsa Família de 600, que também era o compromisso do atual presidente, tem essa comoção toda, né? Só que o Bolsonaro ele só não disse que ele ia tentar manter os 600, privatizando tudo que ele pudesse e desmantelando completamente, né? Já não, o governo Lula pretende fazer com que isso seja por meio de orçamento e sem ter que vender patrimônio público. Bom, quanto à tua pergunta, eu vou ter um certo cuidado, assim, porque eu não costumo muito de falar de alguém que não esteja presente, até para fazer o contraponto comigo. Então, eu vou fazer mais uma análise do meu ponto de vista, tá? Que eu posso estar errado, enfim, mas é como eu enxergo as coisas. Eu vejo o quadro desse rapaz, enfim, que ele acaba tendo no PDT, ele sai do PDT, vai para o PSB, né? Inclusive tem algumas histórias que estão por trás dessa saída, enfim, e depois ele regressa ao PDT. Na época que eu tive um grupo Ciro Haddad, que eu defendia a união de uma chapa Ciro Haddad, ele fez parte desses grupos, era um grande entusiasta dessa aliança entre Ciro e Haddad, tal, mas depois de um tempo começa a mudar um pouco a sua visão. Inclusive aqui no meu canal Conversa de Café, eu convidei ele para uma entrevista. Antes da entrevista, posso perguntar qualquer coisa? Lembra quando eu te entrevistei também, Miguel? É uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, né? Não, manda bala, pergunta o que tu quiser, etc. E eu trouxe algumas postagens, né, para poder entender. Algumas até anteriores que falava que quem xingava o Lula deveria ser era um lixo humano, etc. Né? E nessa live ele até fez o contraponto, tentou explicar por que ele mudou a sua visão. Mas, enfim, o que eu acho é que quando acontece... primeiro, a gente tem que entender e é uma coisa que, sinceramente, Miguel, eu não entendo, o que acaba influenciando quem? Se daqui a pouco o Ciro acaba influenciando ele, ou ele o Ciro, né? O ovo, a galinha, isso eu acabo não tendo esse conhecimento para poder falar. Mas o fato é que eu gosto muito do Ciro, acho que é um grande quadro político, só que, no meu ver, isso antes das eleições, até no meu canal, nas minhas lives, eu sempre disse que eu achava que a estratégia era completamente errada, tá? E incoerente. Por que eu acho incoerente? Porque se tu parar para pensar, o Ciro dizia que o Haddad era o vice dos sonhos dele em 2017. Ou seja, queria aliança com o lulismo, com o PT, com o Haddad de vice. E aí, boa parte do discurso na época da campanha, que vai ser um pouco, vai ser anti-Lula também, se dá entre o período Lula. Ou seja, se em 2017 sabia de tudo que tinha acontecido do ponto de vista dele, por que ali o Haddad era o vice dos sonhos, entendeu? Então, eu acho que isso acaba trazendo uma incoerência que, ao meu ver, acabou sendo uma estratégia completamente errada. Só que eu acho que o Ciro, de certa forma, ele optou por uma estratégia logo que acaba as eleições de 2018, tanto que é uma fala que ele faz. Ele voltou de Paris, ele votou no Haddad, enfim, só não se engajou na campanha. Mas ele faz uma fala muito importante,
que ele estava tomando essa atitude pensando no futuro do Brasil, etc. Ou seja, ali está claro, analisando o discurso, e é um pouco da minha formação, é análise de discurso, tanto que meu livro aqui é feito sobre análise de discurso do governo Jango também. Ali dá a entender que, ou seja, ele está vendo uma eleição onde o bolsonarismo vai, de certa forma, esmagar o PT, o Lula não vai ser candidato lá em 2022, então ele está tentando fazer aquela estratégia para pegar o eleitor tanto do PT quanto do Bolsonaro, porque ele aposta que o governo Bolsonaro vai se deteriorar ao longo dos anos, etc. Tal. Mas o que acontece? Para tentar pegar o eleitor do PT, cria essa narrativa que é falsa. Eu desafio qualquer um aqui para me chamar para uma live para a gente debater isso, que o governo do PT foi um governo neoliberal. Só por conta da questão do tripé macroeconômico, de taxa de juros, de ter ganho, se botaram na cabeça dessa gurizada que isso é neoliberalismo. Não é. Ou seja, não houve privatizações, houve aumento de concurso público, né? Ou seja, não houve redução da máquina pública, houve expansão, enfim. Mas a questão, qual é a estratégia que está por trás disso? Porque se tu quer pegar o eleitor do PT de esquerda e o eleitor de direita, o eleitor de esquerda, tu vai dizer o seguinte, olha, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, é igual, é o mesmo modelo, blá, 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 embora uma parte do modelo de governança política é o mesmo, né? Ou seja, é obrigado o governo a chamar o Centrão que estava no Bolsonaro agora provavelmente pode estar indo para o Lula. Então, infelizmente, isso acaba se repetindo governo por governo, mas mais por essa grande quantidade de partidos que a gente tem, enfim, várias causas. Mas, do ponto de vista econômico, esse discurso de que o PT é de direita, é neoliberal, etc., faz se colocar o Ciro, que realmente tinha um ótimo projeto de desenvolvimento, à esquerda. E para tentar pegar o eleitor de direita, ele se torna mais antipetista até do que o Bolsonaro durante a campanha, atacando, inclusive, a pauta mais de moral, tanto que tem uma live de Constituição e a Bíblia. Então, a estratégia é que se tenta pegar esses dois eleitores. Só que isso vai acabando... O que acontece? Nessa eleição de 2022 tem um fato novo. E aí eu acho que esse rapaz ele acaba sendo o mentor disso, né? Eu disse para ele na minha live que se isso der sucesso, tu vai ser um dos grandes responsáveis, e se fracassar, também vai ser um dos grandes responsáveis. Se cria um cirismo, que muitas vezes alguns militantes do PDT têm que dizer, olha, pessoal, cirismo é trabalhismo, enfim, porque dá a impressão que parece que se descasou de coisas separadas. Então, o que acontece? O cirismo, ele surgiu nessa eleição de 2022, ele já estava sendo gestado lá em 2018, mas não houve o cirismo nas duas eleições anteriores do Ciro. Se não me engano, em 98 e 2002, é isso? Né? Então, o Ciro foi um candidato, mas não teve o cirismo. E nessa eleição ele tinha uma oportunidade de ter acabado com uma percentual maior, mas essa estratégia do cirismo quase fascista, antipetista, uma parte do cirismo, né? Tem muita gente que é fã do Ciro, etc., que não tem. Tanto que ele perde... A quantidade de pessoas que eu conheço que votaram no Ciro em 2018 e não votaram mais nele, se dá conta dessa estratégia. E ele perde. E aí o que acontece? O eleitor que sobra para que fica um pouco nesse núcleo, uma parte desse eleitor é aquele ex-eleitor do Bolsonaro e que odeia o PT. Tanto que muitos acabaram votando nulo nas eleições, talvez alguns tenham votado de forma silenciosa lá no Bolsonaro. Só que acontece que esse grupo, essa partezinha ou parte, ela acaba meio que, às vezes até torcendo para acontecer alguma coisa para o Lula, para não dar certo, para ter isso, para aquilo, porque eles têm esperança que isso deixe eles vivos. Só que a partir do momento que o PDT entra no governo, e toda a sinalização é que vai fazer parte do governo Lula, se essas pessoas tivessem Porque, quer ver um exemplo? Eu sou filiado do PDT desde 2017, embora eu sou trabalhista há muito mais tempo. Não me filiei no PDT antes, porque o PDT aqui no Rio Grande do Sul fazia parte do governo Sartori e tinha Lazer Martins como senador. Então, eu nunca tinha me filiado. Mas, a partir do momento que o Lazer saiu e o PDT saiu do governo Sartori, eu me filiei no PDT. E defendo a candidatura do Ciro lá em 2014, 2015, quando ele estava no PROS, que fosse para o PDT. Então, eu tenho muita propriedade de falar, porque eu sou um cara, na minha opinião, que eu não tenho anti alguma coisa, entendeu? Eu não odeio o Lula e que isso atrapalha toda a minha análise
eu não odeio o Ciro, isso também não atrapalha a minha análise. Então, enfim, eu acho 2 grandes quadros políticos, enfim, só que eu acho que o Lula... Só para finalizar, Miguel, que eu já estou me estendendo, que como o raciocínio é muito grande, tem muita coisa para falar, eu quis só fazer um resumo. Então, o que acontece? Hoje, se o PDT fizesse parte do governo Bolsonaro, o Bolsonaro teria sido reeleito, eu teria me desfiliado do PDT. Se o PDT fosse fazer parte do Bolsonaro. Eu sei que tenho certeza que nunca aconteceria isso, ainda mais o Lupe sendo presidente. Agora, tem muitas pessoas que dizem que PT, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, e se o PDT fizer parte do governo Lula, essas pessoas eticamente deveriam pedir para sair do PDT. E não tu, Aurélio, que eu já te disse que foi um erro tu sair, teu grupo sair. Vocês não deveriam sair, deveriam ficar e fazer essa batalha interna. Então é assim que eu vejo. Depois, nas outras falas, eu procuro elaborar melhor as coisas que eu falei, viu, Miguel? Só para não me alongar muito. Maravilha. Tem outro companheiro que chegou agora, o Carlos Alberto Júnior, jornalista do podcast Roteirices. Também ele, recentemente, foi diretor e roteirista de um documentário muito bom, que é Em Busca do Anselmo, que foi exibido na HBO. Bem-vindo ao Jornal da Fórum, Carlos. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Deixa eu trazer mais uma notícia aqui para a gente comentar. Coloca aí, por favor, Guilherme, que a Polícia Rodoviária Federal anuncia que fará operação para prender líderes de atos golpistas. Isso aí saiu agora há pouco na UOL, né? O coordenador de comunicação fez esse anúncio que vai prender, vai investigar e prender líderes de atos golpistas. Teve um pessoal que estranhou, que falou, tá anunciando. Isso aí é fácil, se anuncia antes, já espanta todos os bandidos antes, né? Ou fazer uma operação contra bandidos, mas enfim, né, de qualquer forma, independente desse alerta aí que ajuda a bandidagem bolsonarista, de qualquer forma, é um sinal bom, né? Embora eu só acredito vendo, né? Só acredito vendo. Esse falar é fácil, né? Vamos ver se eles vão, de fato, investigar e prender. Carlos, vou passar a palavra para você. A gente está falando aqui desses atos bolsonaristas. São vários, né? Aliás, vou passar o videozinho, mais um para pontuar aqui na nossa live. Coloca aí, por favor, Guilherme, um vídeo do pessoal rezando em frente ao quartel. Eu recente também, recebi agora, mais um para pontuar. Vê se você acha aí. A discórdia, a mentira, a maldade. Vai, moto. Meu Deus, ouça-nos, por favor. Então, Carlos, a gente tem recebido vários vídeos semelhantes, né, em todos os capitais, eles estão lá em frente aos quartéis, rezando, gritando socorro, falando por socorro. Hoje uma repórter perguntou para o Valdemar Costa Neto se não acha que esse relatório aí, pedindo impugnação de mais de 200 mil urnas, e contestando na prática, né, na realidade, contestando o resultado das urnas, né? Não vai ajudar a alimentar essas manifestações antidemocráticas. Pergunta para ele sobre essas manifestações, ele fala que é contra o bloqueio de rodovia, que tem que assegurar o direito de ir e vir, mas assim como Bolsonaro, não é enfático, não é categórico, né? O que eu chamo de categórico, Carlos? Você está numa coletiva, né, de imprensa, em rede nacional, você fala, não, é preciso o combate, repressão dura a essa bandidagem. Tem que tirar, tem que investigar e prender esses bandidos. É simples, linguagem, comunicação. Né? Você ser assertivo, duro contra isso, se posicionar contra isso. Mas era a pergunta sobre os manifestantes em frente aos quartéis, estão pedindo golpe militar, intervenção militar. Ele não fala, ele defende os manifestantes, fala, eles estão
é livre direito à manifestação e eles vieram para ficar. Os bolsonaristas vieram para ficar, mas não falam sobre o mérito dessas manifestações, que é pedir intervenção militar. Eles estão diante de quartéis, eles não estão se manifestando diante do Tribunal Superior Eleitoral, não estão se manifestando diante de outro, em qualquer lugar assim. Eles estão em frente aos quartéis. Como é que você avalia essa reação do bolsonarismo, rezando em frente aos quartéis, bloqueando rodovias e agora contestando o resultado das eleições através do PL? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Cássio, o nosso amigo Aurélio, que eu só conhecia como Edwin, aí agora deu um curto-circuito aqui, se eu me refiro a ele como Edwin ou não. Luana também, prazer estar com vocês aqui. Eu peguei o finalzinho da fala do Cássio, a hora que eu cheguei, eu queria só fazer um comentário em relação à votação do Ciro, né? Uma coisa que chamou a atenção é que, não sei se vocês citaram isso antes, aí eu não estava aqui, já peço desculpas, mas da eleição de 2018 para essa eleição de 2022, o Ciro perdeu quase 10 milhões de votos. Não é uma pouca coisa, 10 milhões de votos é mais do que a população de vários países. Então, a Simone Tebet chegar em terceiro lugar, né? E peguei o finalzinho do comentário também falando que a campanha dele na reta final deu uma guinada ali para extrema-direita, né? Chegaram a usar uns vídeos com Vaporwave ali, comparando Lula e Bolsonaro, uma coisa muito estranha, mas isso aí vale uma outra conversa, né? Vou responder aqui o que você me perguntou. Pode falar sobre isso também. O nosso assunto também relacionado a isso, Carlos, desculpe interromper, porque a gente está fazendo, inclusive, o cruzamento aqui desses dois assuntos, porque tem um conhecido nosso, que é do PDT, né, Gustavo Castanhon, que está defendendo o PL, está tentando jogar lenha na fogueira, alimentando o golpismo, né? E a gente também está fazendo análise da campanha do Ciro, né? Porque ele era uma figura muito importante na campanha do Ciro. Se você quiser, pode relacionar, pode falar disso também. Não tem problema. Tá. Então, eu não sei o que vocês avançaram em relação a isso, mas uma coisa que me impressionou muito assim na reta final da campanha do Ciro foi exatamente essa guinada aí para a extrema-direita. Ele incorporou um vocabulário que não era muito comum para ele, pelo menos que eu me lembre, né? De Deus, né? Meus irmãos, e aí não sei se ele tocava assim no público, no eleitor religioso, cristão, no pessoal mais da direita, quando ele incorpora aquela questão dessas pautas, né, de direitos humanos e LGBTI, ele ataca, fala que é terrorismo de esquerda, compara o petismo ao nazismo. Isso aí tem uma intenção, né? Não é da cabeça dele, não é algo espontâneo. E o fato também dele estar muito colado ao Aldo Rebelo é algo que me preocupa. Essa semana, acho que foi ontem ou anteontem, a Globo News entrevistou o Aldo aí num programa e, enfim, já fiz uma entrevista com o Edwin aí, outras pessoas também falando sobre isso. A aproximação do Aldo Rebelo com a Nova Resistência e essa questão duguinista, né? Quinta teoria política, quarta teoria política, é um campo aí muito complexo, né, que não daria para explorar tudo agora, mas para encurtar uma história longa, eu acho muito preocupante o Ciro estar colado com essas pessoas e o Aldo Rebelo, que agora virou meio especialista da vez, né? Como ele foi ministro da Defesa, ele agora começa a falar, e aí surgiu o nome dele, surgiu o nome do Nelson Jobim, ou do Mercadante como potenciais ministros da Defesa, e o Lewandowski também andou sendo mencionado. A minha dúvida é como é que esses nomes surgiram? De onde que saiu isso? Saiu de dentro do PT? São militares que estão vazando isso? É gente para desestabilizar? Eu não consigo identificar nenhuma fonte assim muito confiável para estar jogando. Ou é tudo balão de ensaio, né, para ver qual é o nome que cola, e aí você vai acompanhando esse movimento. Mas eu acho importante a gente sempre lembrar que o Aldo Rebelo, ele era o ministro da Defesa da Dilma, né? Quando começou aquela movimentação lá nos quartéis, depois da Comissão Nacional da Verdade, em que aí os militares realmente resolveram ir para cima e se associar a todo o resto aí que resultou no impeachment.
ele era o ministro que negou, inclusive, que o Bolsonaro tivesse feito campanha na AMAN, quando há vídeos diversos circulando aí dele lançando a campanha dele em 2014, né? Todo mundo sabe que só entra na AMAN quem os comandantes permitem, ainda mais fazendo campanha, sendo o Bolsonaro uma pessoa que passou anos proibido de entrar em instalações militares. Então eu dou um pequeno fecho aí, só para a gente deixar isso aí no horizonte. E aí, entrando na questão das manifestações, eu tenho acompanhado alguns grupos de Telegram. Olha, há milhares de grupos de Telegram desses golpistas, com milhares de participantes em cada um deles, e muita gente fala, é o povo, né, o direito de se expressar. Eu discordo totalmente disso, não é uma coisa orgânica, não é uma coisa espontânea. Eu participo de vários grupos, aí de vez em quando aparece lá, entre nesses grupos porque os canais estão caindo, aí vem uma lista de outros grupos, eu vou entrando em todos eles, aí você vai vendo que as mensagens elas começam a se repetir, aparece uma mensagem em um, daqui a pouco está em outros 10, é perceptível que há um comando, né, algumas pessoas que estão conduzindo todo esse processo, as mensagens se repetem e geralmente não saiam da frente dos quartéis, não falem em intervenção militar, aí uma hora é intervenção federal. As referências ao Bolsonaro diminuíram muito, né? Então agora é um apoio às Forças Armadas, confiem nas Forças Armadas, não saiam diante dos quartéis. Existe, para usar uma palavra da moda, né, que é tão cara aos historiadores e que vem sendo cooptada aí pela extrema-direita como para ser transformada num sinônimo de mentira, né? A narrativa, né? Tem uma narrativa muito comum nesses grupos todos, e às vezes fica parecendo que as pessoas estão numa alucinação coletiva, uma coisa que surgiu agora. Você começa a observar, eu até coloquei no Twitter hoje um vídeo que até o Twitter assinalou como falso, né? A advertência, eu até depois apaguei porque fiquei com medo deles me darem um gancho aí na conta, que é no dia, salvo engano, 7 de outubro de 2018, entre o primeiro e o segundo turno, que o Bolsonaro fala, tá lá o Paulo Guedes do lado com uma cara de enfesado e a moça fazendo intérprete para Libras, ele falando, questionando já o TSE, a questão das urnas, que pelo que ele tinha visto, já era para ter tido um vencedor naquele dia, que ele vivia dizendo, pelos contatos, pelas coisas que eu vejo, pela recepção que eu tenho em todo o país, eu já estou eleito. Eu vou ser eleito no primeiro turno. Então você vê que esse discurso de fraude na urna é uma coisa antiga, não é uma coisa que surgiu ano passado. E isso vem sendo alimentado ao longo do tempo. Então você tem milhares, né, milhões de pessoas que são contra o PT, que odeiam o PT, que não votam no PT de qualquer forma. Tem gente que não odeia o PT, mas está desanimado, ficou decepcionado, e não era para o partido fazer o que fez. Então você tem esses núcleos que acabam atraindo, né? Eles são catalisadores dessa insatisfação toda com o que aconteceu e se aproveitam dessas oportunidades para poder ir mobilizando. E aí você, até o Edwin pode falar com mais propriedade aí na questão da mobilização das massas, né, os afetos, a questão do Freud, como é que tudo isso mobiliza as pessoas. Então você imagina, desde o Jornal Nacional, que passou, sei lá, 4, 5 anos, todo dia atrás do William Bonner um cano jorrando dinheiro, né? A corrupção do PT, a corrupção do PT, por todo dia aquilo é uma lavagem cerebral impressionante. E aí você tem agora esse pessoal que está sendo operado, e eu vejo pelos grupos ali que eu acompanho, qualquer coisa que se diga, das mais absurdas, eles acreditam. Aí, hoje eu até fui expulso de um grupo, porque eu coloquei uma matéria do jornal o Globo, que tinha o vídeo, acho, desse caso aí, do pai que levava o filho para fazer a cirurgia nos olhos, e aí eu fui, assim, atacado, veio um enxame de pessoas dizendo que eu não posso colocar nada do Globo, que nada que está ali dá para acreditar. Eu falei, mas não foi o Globo, tem um vídeo. O vídeo, não, mas não dá, eu não sou assinante, eu não vi e não vou ver porque é do Globo, porque as pessoas não viram, não querem ver e começam a te atacar sem saber do que se trata. Né? E aí começa uma defesa dos caminhoneiros sem saber o que aconteceu e tal. E aí, bom, aí tivemos vários episódios, né? Você teve, por exemplo, essa história de alucinação coletiva. Tem vídeos aí, desde aquela história do disco voador, né, eles com o celular,
né, que na verdade eles estavam fazendo uma imagem com drone, né, uma imagem aérea para fazer imagem. Só que como diz aquele filme O Homem que Matou o Facínora, quando a lenda é mais forte que os fatos, publique-se a lenda, né? É essa versão aí que vai ficar para a história deles tentando se comunicar com os extraterrestres e pedindo alguma orientação. Mas você tem esse aí que você mostrou, o pessoal rezando, cantando hino para pneu. Outro dia eu coloquei um casal que se casou numa manifestação lá em Mato Grosso, né? Ele de terno, ela com roupa de noiva, cada um segurando um pedaço da bandeira do Brasil, correram na praça, cantaram o hino nacional. E tem desde o cara pegou e colocou uma música, era um cara batendo na porta do quartel, parecia um zumbi, aí o cara colocou a música da trilha sonora daquela série Walking Dead, né? Dos zumbis. Então, é uma coisa assim que você perde. Eu tenho incapacidade, né? Como eu sou jornalista, aquela pessoa que sabe praticamente nada sobre todos os assuntos, então eu não tenho como avaliar com mais detalhes, mas é algo muito triste. E vocês tinham comentado também agora há pouco essa história de vai ser hoje, vai ser amanhã. Existe eu acho, uma movimentação articulada, porque você vê, um dia sai um vídeo do Braga Neto em frente ao Palácio da Alvorada dizendo que não vai falar com a imprensa e conversa ali com os golpistas, ali com roupa do Brasil, a moça chora, ele fala, não, calma, espera mais um pouco, tenha paciência, eu não posso falar agora. Isso é coisa do QAnon, aquele movimento de maluco lá dos Estados Unidos, né, da tempestade, né, The Storm is Coming, né, a tempestade está vindo. Não, é amanhã, bota uma data e não é mais amanhã. São os Cavaleiros do Aguardem, Carlos. A versão brasileira. Mas sempre assim, tem uma data e aí não se cumpre, não mais 24 horas, 72 horas. Aí eu tinha compartilhado no Twitter que eu estava num dos grupos. Aí uma pessoa colocou assim, mas não era 72 horas, não acabaram? Aí o cara falou assim, não, mas ontem foi feriado, então não conta. Então já começa só um dia útil. Então, aí você tem o General Ramos, que faz uma postagem no Twitter também, dizendo que, botando lá um trecho da Bíblia, e aí com as palavras que tem as frases que tem a palavra direita, ele coloca em caixa alta, né? É a mão forte, a mão direita, tal. Aí você tem várias interpretações, né? Desde o apito de cachorro, que é para você manter a massa mobilizada, mas aí isso daí eu acabei vendo nesses grupos de Telegram, que as pessoas ficam pegando esses vídeos e interpretando o que está nas entrelinhas. E depois tem um outro vídeo de um senhor que estava aqui em Brasília, eu moro aqui em Brasília, que foi fazer compras, e aí o Braga Neto saiu do supermercado e foi cumprimentá-los, porque eles estavam comprando comida para levar lá para o acampamento. Aí o cara gravou esse depoimento e colocou ao lado as fotos do Braga Neto conversando com eles. Isso foi no antes do dia 15 de novembro, o feriado foi em terça, numa segunda-feira, ele falou que perguntou para o Braga Neto, e vai ser quarta-feira, amanhã? Não, é um pouco mais para frente. Então tem esse fenômeno de você criar uma expectativa, alimentar essa expectativa das pessoas, e aí quando chega o prazo e não dá certo, eles falam, mas ele não pode agir agora porque senão vai atrapalhar o que está sendo planejado, é mais para frente. E eu acho que essa história do PL aí que vocês manifestaram, e eu acho que é uma coisa de esticar a corda. Se fosse algo sério, né? Se o PL estivesse seriamente debatendo alguma coisa positiva para o Brasil, esse relatório não existiria. A tal da consultoria não teria sido contratada. Eu até fiz uma entrevista que está no podcast aí com o Paulo Motorim, que é um repórter da Brasil de Fato, que ele fez uma série de reportagens sobre esse Instituto Voto Legal, mostrando que eles já estavam sendo contactados desde 2021, vieram a Brasília com passagens pagas pelo governo federal, se reuniram com integrantes do governo no Palácio do Planalto. Mas vem cá, por que o Instituto Voto Legal tem que vir a Brasília com o nosso dinheiro para se reunir no Palácio do Planalto? Vai se reunir com o PL, então, né? Mas dentro do Palácio do Planalto, com a gente pagando isso. Então, eu acho que essa articulação aí do PL é parte dessa estratégia, de você ir alimentar. Olha, ele deu uma coletiva ontem, né? Aí vai ter outra hoje. É preciso alimentar essa massa com alguma novidade todo dia para que eles se mantenham mobilizados. E acho que é uma tentativa de esticar a corda, não é? Já vi várias pessoas falando isso, eu concordo. Eles estão tentando empurrar isso para 1º de janeiro, porque isso vai estourar no colo do PT, porque agora
Até o PT, o Lula não falou nada nesse período todo, tá? Viajou, né? Tirou férias depois da eleição, foi para o Egito, porque isso é um problema do governo federal, das polícias e dos governadores e das prefeituras. Não é o PT que tem que chegar e dizer o que tem que ser feito. Existe uma legislação e os caras estão ali criando confusão. Então, eu acho que é tudo parte de uma articulação para empurrar esse problema lá para frente. E o que eu vejo nesses grupos de Telegram é meio apelo para a guerra civil. Todos eles começam a replicar. Ele não vai ser diplomado e Lula não sobe a rampa. Milhares de compartilhamento, aí tem curtida. Então, tem essa questão das armas, né? O Exército simplesmente parou de fiscalizar as armas, parou, né? Você tem uma população armada, e lembramos aquele vídeo lá de, salvo engano, abril, né, de 2019, até com a pandemia perdi as contas aqui, aquela famosa reunião ministerial que veio a público por decisão. 2020, abril de 2020, eu acho que sim. Já era pandemia? Agora não sei também. Qual vídeo você está falando? Qual vídeo? Aquele da reunião ministerial em que ele cobra do Sérgio Moro e diz que quer... acho que 2020. Era abril de 2020. A pandemia estava começando, tanto que é o mesmo vídeo que, se não me engano, o Ricardo... Sim, já é o Taish, né? Já é o ministro novo, que ele está meio dormindo ali na reunião e tal. Que o Ricardo... Carlos, dá uma encerradinha só para a gente movimentar um pouco aqui a roda. Falei demais, vamos lá. Mas é isso, eu acho que é tudo uma articulação para tentar jogar aí para cima do PT a partir de janeiro. Maravilha. Vou passar a palavra aqui para o Cássio. O Cássio vai ter que sair 18h30. A gente vai ficar aqui às 19 horas. Então, antes que ele nem possa falar mais nada, já passo a palavra para ele. Ô, Cássio, deixa eu só colocar aqui um print. Coloca aí, por favor, Guilherme, o print. Vou pedir alguns prints. Um do Mauro Benevides Filho, que eu postei agora no grupo, que ele era um dos principais nomes do Ciro, né? E ele foi chamado para compor a equipe de transição do presidente Lula. É uma postagem dele recente, dia 22 de novembro, de ontem, né? Agradecendo o presidente Lula. Contribuirei no grupo de planejamento, orçamento e gestão. Tem também o do Neto agora, que eu te pedi para você subir também, Guilherme, que o Neto também... novo desafio. Coloca aí, por favor. Novo desafio. O Neto também, o Antônio Neto do PDT também foi chamado para o grupo de transição. Né? Esse aqui, ó. Subiu? Esse aí, novo desafio. Honrado com o convite para integrar o grupo de trabalhos do governo de transição. Antônio Neto. Na realidade, todos os nomes do PDT já estão na equipe de transição. Eu já verifiquei isso. O André Figueiredo, todo mundo está lá. Né? Eu falo isso porque eu vou passar a palavra para o Cássio. Cássio é do PDT. Você tem um grupo, hoje está isolado, mas barulhento, muito ligado a esse núcleo duro do cirismo, que já no interregno entre o primeiro e o segundo turno queria que o PDT ficasse neutro, né? O Gustavo Castanhon foi um dos que preconizou neutralidade, fazia spaces, queria que ficasse neutro, mas falando tão mal do Lula que era praticamente fazendo campanha para o Bolsonaro. Praticamente fazendo campanha para o Bolsonaro na prática, né? Porque campanha é uma coisa que você faz na prática. Não adianta você falar, eu voto em Lula, aquele bandido ladrão salafrário. Isso não vai fazer campanha para o Lula, isso vai fazer campanha para o Bolsonaro. É isso que eles faziam. Mas então, o que você acha dessa... Você acha que o PDT, porque vai ser muito importante para o Lula ter apoio do PDT. Esse vai ser um governo difícil, vai ser um momento difícil. Não pode dispensar apoio de ninguém. De ninguém. Todo mundo, PDT, apesar de ele ter saído menor, com bancada menor, tem lá a sua bancada. São 18, não sei quantos são, mas são 18 que serão fundamentais, o apoio vai ser fundamental de todos os partidos. Você acha que o PDT ele vai conseguir isolar esses nomes mais reacionários do partido e vai ter uma participação no governo? Qual a sua impressão, Cássio? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer, eu sei que teu público é muito grande e principalmente muitos eleitores do PT, do Lula, enfim. Eu peço que vocês não confundam o PDT com algumas coisas que aconteceram nessa campanha, tá? PT e PDT são aliados históricos, são co-irmãos, pertencem ao mesmo campo político da centro-esquerda,
com suas visões diferentes, como é comum, enfim, senão seria o mesmo partido, né? Mas estão no mesmo lado, na mesma trincheira, né? Em prol de um projeto nacional de desenvolvimento, com mais inclusão, distribuição de renda, uma reforma tributária progressiva, etc. Tanto que se tu pegar o plano econômico lá, que foi criado lá na Perseu Abramo, né? Plano de reconstrução do Brasil, alguma coisa assim, e o próprio Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro escreveu no livro dele, e botar, tem muita coisa, o próprio complexo da saúde já se falava lá. Eu estou para escrever um artigo com o professor Bastos, né? Depois eu quero que tu me convide para a gente falar, eu e o Bastos, para a gente falar, Pedro Paulo, o nome do artigo é que sustenta que havia um Projeto Nacional de Desenvolvimento no governo do Lula também. E a gente vai explicar por que a política industrial não deu certo, enfim. Então, assim, peço encarecidamente que eu fui candidato a deputado federal aqui no Rio Grande do Sul e sofri na pele, assim, xingamento, chamando o PDT de direita, isso e aquilo. Então, não é. O PDT tem uma belíssima história e eu tenho certeza que se tanto Brizola, Jango tivessem vivos, eles estariam ao lado do Lula no segundo turno nessa eleição. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, assim, a gente tem que entender que cirismo e trabalhismo não é a mesma coisa. Por quê? Bom, o trabalhismo é algo antigo, e eu até tenho um artigo de pós-doutorado que eu sustento que PT e PDT são partidos trabalhistas, no sentido mais amplo do trabalhismo, né? Porque tu tem trabalhismo inglês, na Noruega, enfim, tu tem trabalhismo em vários lugares do mundo. Embora o trabalhismo autêntico, no sentido criado aqui, foi o PTB antigo, que o PDT é o herdeiro. Mas o PT é uma outra forma de trabalhismo também, no sentido de buscar um estado de bem-estar social, uma espécie de social-democracia, como diria o Moniz Bandeira, que ia ser o meu co-orientador no pós-doutorado, que foi orientado pelo Jorge Ferreira. Bom, então o que eu quero dizer? Como o cirismo foi algo construído de 2018 para cá, e de forma muito rápida, entrou muita gente no cirismo que faltou um pouco desse trabalho de formação, de transformar esses ciristas em trabalhistas. Tem muita gente, ex-eleitor do Bolsonaro, que não tem nada de trabalhista. E acabou se tornando cirista por gostar do Ciro, gostar da personalidade, do que o Ciro falava, do livro, etc., de projeto nacional, blá, blá, blá. Só que essas pessoas, elas se consideram ciristas, mas elas não tiveram uma formação de trabalhismo. Então, eu acho que o grande desafio que cabe ao PDT, por meio da sua fundação, eu sei que tem cursos, até esses dias eu estava conversando num curso lá, fabuloso, estão montando curso de formação, estudar o tenentismo, né, o positivismo, etc. Então, agora eu acho que o PDT vai ter tempo de fazer esse trabalho de formação, e esse grande desafio é transformar esses ciristas, não esses que são fanatizados, que odeiam o PT. Tem gente que votaria no Hitler e não votaria no Lula, lá no Bolsonaro, e assim como se repete. Então, eu acho que esse é o grande desafio do PDT, enquanto partido, instituição, cada vez mais transformar esses ciristas em trabalhistas. Alguns já são, outros eu acho que tem que ter um bom trabalho de formação. Bom, em relação à questão da equipe de transição, eu acho que muitos bons nomes foram convocados, né? A Duda, que tem feito uma postura muito forte, né, desse trabalhismo, e que muitas vezes é até atacada até por uma parte desse cirismo, de forma, às vezes, na minha opinião, muito desleal. O próprio Mauro, que eu acho que seria um ótimo nome para ministro do Planejamento, né? Embora, como o PDT entrou na campanha do Lula só no segundo turno, é natural que, mesmo tendo mais deputados do que o PSOL, por exemplo, né, a Rede, daqui a pouco fiquem com o mesmo número de ministérios ou menos, porque entraram depois. Só que o PDT, na minha opinião, tem condições de daqui a pouco ter nomes para 1 ou 2 ministérios no governo Lula. Acho que o Afonso Mota, como ministro do Trabalho, também está se colocando, né, já faz parte do grupo de transição. A Duda está no grupo dos direitos humanos. Imagina a Duda, ministra dos direitos humanos, acho que seria fabuloso para o país, né? Mas eu acho que o Mauro, ele é um nome excelente e até, na minha opinião, seria um excelente ministro do Planejamento. Nota que tem uma coisa interessante, né? O Mauro provavelmente seria o ministro do Planejamento do Ciro, na minha opinião. Acho que o Marconi na economia e o da Fazenda.
E daqui a pouco alguns parlamentares do entorno do Ciro estão fazendo parte do grupo de transição. Isso é interessante para se ler nas entrelinhas, Miguel. E para finalizar a tua última pergunta, eu acho que o PDT vai fazer parte, tem que fazer parte, né? Só que não adianta fazer parte e uma parte da militância do PDT fazendo campanha contra o Lula, ajudando o Bolsonaro. Ou seja, se é para fazer isso, sai do PDT, então, né? Se é para ficar pregando voto nulo, que é surreal, essas pessoas que pregaram voto nulo, elas não são trabalhistas. Porque um trabalhista verdadeiro nunca pregaria voto nulo, ainda mais nessa situação de um lado o Bolsonaro e de outro lado o Lula. Então, a própria manifestação de voto nulo já dá um atestado na testa que a pessoa não é trabalhista. Sinceramente, não tem como ser trabalhista numa situação entre Bolsonaro e Lula, do segundo turno, a pessoa pregar ou fazer campanha do Lula. Pode ser cirista, pode ser etenista, né, extraterrista, qualquer coisa, mas trabalhista não é. Muito bom, Cássio. Sabe que o Castanhol participou de uma live recentemente, eu vi um trecho só, em que ele fala que no segundo turno o Ciro só tinha voto da direita. Né? Ele fala, só tinha voto da direita, e isso explicaria a campanha do Ciro. O Ciro estava fazendo campanha para a direita, ele fala isso, né? Então o pessoal não entendia. Eu achei tão absurdo isso, porque se ele achava isso, então isso já demonstrava o fracasso da campanha, porque a plataforma do Ciro era de esquerda. Pode falar, Cássio. Depois que tu falar, posso só fazer um comentário sobre isso, porque até eu fiz uma postagem que eu fui muito agredido, e aí queria, de certa forma, porque eu acho que encaixa no que tu está falando. Sim, não, pode falar agora. Não, tu estava comentando disso, né? Enfim, tudo bem, até pode ter sido uma estratégia no primeiro turno, mas nada justifica essa postura no segundo, né? A questão é, eu fiz uma postagem no meu Twitter, e o meu Twitter é insignificante, tem 300 pessoas, 400, eu nem imaginava, teve mais repercussão porque esse rapaz, o Gustavo, retweetou fazendo um comentário, porque senão ninguém teria lido, ia ficar adormecido. Porque o que aconteceu? Eu era candidato a deputado federal aqui, e uns 4 dias, 5 antes do primeiro turno, eu fiz o seguinte comentário, Miguel. Não vou tentar ler mais ou menos. Eu disse o seguinte, olha, eu continuo firme com o PDT e sigo com o Ciro até o fim, porque é do meu partido, votei no Ciro no primeiro turno. Mas eu fiz o seguinte comentário, se eu fosse o Ciro, eu renunciaria à minha candidatura, condicionando alguns pontos do PND. Isso poderia ajudar o Lula a ganhar no primeiro turno, a gente afastaria o risco do Bolsonaro ganhar no segundo. Com esse gesto, eu talvez fosse indiretamente o grande responsável pela derrota do Bolsonaro, resgataria uma boa parte da militância que votou em mim em 2018 e que não vota mais, por causa da minha postura, e estaria muito vivo como uma força política para 2026. Nossa, eu fui agredido, eu fui xingado, eu fui ameaçado de morte, eu fui chamado de traidor, eu fui dar um discurso aqui em Porto Alegre lá, o cara, mas vem cá, não, tu não vai fazer campanha para o Lula, né? Eu, não, o meu candidato é o Ciro, entendeu? Eu fui, a quantidade de pessoas pegaram as minhas postagens, deturparam, enfim, e a quantidade, isso não é trabalhismo, Miguel, isso é fascismo. Houve uma estratégia criada dentro do cirismo para replicar o mesmo modus operandi que o bolsonarismo fez para tentar alçar a candidatura do Ciro, na minha opinião. Estou dizendo que isso é verdade. Eu vejo assim. Né? Só que, embora em prol de um projeto nacional, etc. Só que isso não é trabalhismo, porque a pessoa pode até discordar da minha postagem. Em momento algum eu declarei voto em Lula, disse que eu ia votar no Lula. Eu disse que se tivesse no lugar... Tudo bem, eu era candidato a deputado federal e tal. Eu não imaginei que tivesse uma repercussão tão grande, porque o meu Twitter tinha 300 e pouco. Mas como ele tem 20 mil pessoas seguindo, quando ele replicou isso no Twitter dele, aí veio uma avalanche de gente me atacando. Completamente, fui excluído de grupos que eu estava do PDT do Ciro, sem me dar o direito de me defender. E a quantidade de xingamento, olha, isso não é o trabalhismo que eu defendo aqui, um dos maiores líderes e heróis desse país, João Goulart, como Brizola.
Diego, você levantou o dedo, né? Pode falar. Sim, pegando o gancho que você, Cássio, dissera aí da estratégia do Ciro, que poderia ter sido aquela, né? Foi o que a Simone Tebet fez. E ela se tornou uma grande estrela, né? Era a estratégia para que o Ciro e o PDT tivessem um protagonismo maior agora, de fato, e talvez até consolidando melhor o que é essa esquerda que não vai com o PT, né? Ou esse centro com essa esquerda, o socialismo moreno e tudo mais. E isso me leva a um outro comentário, se me permite agora, Miguel, que eu fui anotando coisas, né, enquanto todos estavam falando aqui. Alguém comentara antes, acho que foi o Carlos, sobre aquela coisa do antipetismo. É interessante a gente entender que é o seguinte, antipetismo é a superfície desse ovo. Tá? Porque o que está sendo gestada é uma internacional ultra-reacionária. Existe sabe, a Internacional Socialista, né? Para quem está vendo e não conhece, era os partidos desde sempre, os partidos de esquerda, desde o século XIX para o XX, começa a se fazer congressos internacionais para debater o futuro do socialismo e do comunismo, né? E com as idas e vindas, a Internacional até hoje existe, tudo mais. O Lupe, inclusive, foi vice-presidente da Internacional por um tempo. Mas onde eu quero chegar? Existe uma Internacional nazifascista, ultra-reacionária hoje em andamento no mundo, com pessoas que têm nomes e sobrenomes. Steve Bannon nos Estados Unidos, Alexander Dugin na Rússia. É um movimento global. Dito isso, a gente enxerga esse nicho aqui, no Brasil, como sendo o antipetismo, que, por extensão, virou anti-esquerda. Você chega para alguém mais reacionário, alguém de direita, um bolsonarista, chega para uma pessoa dessas estereotipada, começa a conversar de política, expor o seu ponto de vista mais progressista, e você automaticamente é chamado de petista. Não importa se você é do PROS, ou do Cidadania, se você votou na Simone, você é petista. Então veja, agora entrando na linguística, existe aqui uma perversão do signo. O petista, a pessoa é taxada de petista, que por sua extensão é comunista, que por sua extensão é o mal, com M maiúsculo. O que está se movendo aqui no horizonte brasileiro é perigoso por causa dessa questão. Existe essa anti-esquerda latente que sempre esteve, sempre existiu. E aí, pegando na questão do caso do trabalhismo, o que a gente percebe na internet é o seguinte, isso começou com os integralistas no campo virtual. Tem uma página, frente trabalhista não sei o quê, e junto com ela várias outras espelho, etc. e tal. Os integralistas estão usando a palavra trabalhismo como sendo bandeira deles, e pegando e grudando no Getúlio. Isso gera uma confusão de signo, onde a pessoa menos desavisada, que vai lá, não gosta do PT, ou mas se considera também meio de esquerda, etc. e tal, ela vai acabar chegando, por questão algorítmica, nesse tipo de trabalhismo, que não é trabalhismo, né? Que só tem trabalhismo no nome. Mas assim, é daí que a gente consegue entender essas pessoas reacionárias, ultra-reacionárias, que estão no PDT. Elas enxergam o trabalhismo como sendo esse entulho do integralismo brasileiro, que tem a ver até com o livro lá do Aldo, que é esse Brasil utópico de folheto de Testemunha de Jeová, que eles têm, né? O caipira que toca lá a coisa, e o outro, o interior idílico do campo. Acabou, estamos no século XXI, não é assim que é mais a realidade brasileira. Mas, enfim, o trabalhismo, ele aparece na internet junto com a palavra integralismo, e isso a gente percebe que nas franjas da militância, também por conta dessas pessoas, como Gustavo e outros, que arrastam junto, as pessoas são expostas a esse conteúdo mais reacionário, né? E, por último, aqui ainda nessa análise também do bolsonarismo, etc. e tal, vamos voltar para a Revolução Francesa, porque estamos falando de esquerda também. Vai lá, corta as cabeças e tudo mais, você tem o resto da burguesia para resolver. O que a gente faz com eles? Bom, vamos lá se reunir na grande tribuna, joga um pessoal sentado à direita, um pessoal sentado à esquerda, né? Os girondinos jacobinos, é daí que surge o termo esquerda e direita, etc. Mas o que me interessa nisso não é a direita e esquerda na tribuna, e sim a frente. Tem um paralama, um para-choque na frente dessa tribuna, que não é bem direita e nem esquerda. Nos textos clássicos eles se chamam de pântano, né? Porque é pegajoso, são as grandes elites, mas ao mesmo tempo é quem não tem tanto poder dentro das elites, mas é aquele pessoal que muda de ponto de vista por conveniência. É o tal do centrão.
E a palavra pântano, que até remete ao discurso do Trump, para falar para limpar o pântano, né, não sei o quê, mas vamos se ater aqui. Então, o Centrão, esse fenômeno plurinacional, né, esse eixo de lubrificação política é uma realidade em vários países do mundo, em algumas, né, de um jeito ou de outro, aqui com essa salada de frutas de partido. E ele está sempre navegando ao sabor dos ventos. Dentro da questão do PL e do Valdemar e dessa galera toda, o que eu estou sentindo é que está tendo uma guerra dos tronos versão Centrão. Está tendo uma guerra dos centrões. Você tinha no Brasil as oligarquias antes sendo representadas pelos interesses do PMDB, né, que vem da ditadura, etc. e tal, para essa galera mais do centro. O PMDB ele vai por décadas sendo esse grande centro, essa grande união, essa grande liga, até que ele começa a perder esse protagonismo, né? Com o DEM, com a União Brasil e com outros grandes caciques que aí também foram se aglutinando em outros poderes de centrão, sendo o próprio Bolsonaro um tipo de centrão desses também. E eu acho que o que está acontecendo agora é meio que uma repaginação, está tendo uma guerra de centrões. Vai ter um centrão que vai se aliar mais automaticamente ao Lula, para ter mais protagonismo. Vai ter o centrão que vai ficar escoeceando. E eu acho que vai ter esse que está fadado, tomara, fadado ao fim da história, que é o centrão do PL, que é o centrão do Valdemar, que é essa galera que está realmente indo para o lado mais direito e reacionário dessa régua política. Né? Mas, enfim, para finalizar essa minha parte da fala, o bolsonarismo ele está atuando como comportamento de seita. E esse comportamento de seita ele não é só daqui, ele é espelhado, de novo, no mundo inteiro, porque existe uma internacional ultra-reacionária. O Carlos fizera várias entrevistas também com outras pessoas que falam um pouco sobre esse fio e como as coisas estão chegando aqui. E dentro do PDT a gente tem um grupo específico, que é a Nova Resistência, que resolveu entrar pelas beiradas e tem vários, não é alguns, tem vários militantes que pertencem ao Nova Resistência e que é um grupo ultra-reacionário e que estão dentro dos filiados do PDT. Eu não acredito que eles vão ter protagonismo no futuro governo político, só tem que ficar de olho no Aldo, porque o Aldo Rebelo é ligado com esse pessoal, eles fizeram campanha pro Aldo Rebelo, fizeram entrevista, fizeram live no canal deles com o Aldo Rebelo, uma coisa descarada, mas eu acho e eu espero que eles não ganhem espaço, que eles não ganhem projeção e ganhem força, tanto dentro do partido quanto dentro do cenário nacional. Porque se eles ganharem espaço dentro do PDT, o PDT vai acabar se tornando uma mistura de prona com o PRTB. E jamais que eu gostaria que isso acontecesse, porque aí, finalizando de vez, como o Cássio comentara, o trabalhismo brasileiro é esse amálgama, né? E o PT é de uma forma trabalhista, ele é do trabalhador, ele tem pautas comunais ali no PDT, e o PT são como se fossem, sei lá, primos, para não dizer irmãos, né? A caminhada histórica de antagonismo e protagonismo é uma caminhada que, tomara, continue existindo com saúde de debate político. Agora, para isso acontecer com saúde, tanto o partido internamente precisa fazer várias perestroicas ali dentro, várias glasnost, ele precisa conversar entre os membros lá dentro e chegar a um consenso sobre qual é o futuro que o partido quer e quais são as pessoas que a gente quer que estejam ao nosso lado, construindo uma alternativa para a esquerda, ajudando a desmistificar o que é esquerda no Brasil. Porque sempre desconfio do militante que não levanta bandeira. Ou você é de direita ou você é de esquerda. O máximo que se tolera aí é um centro com a bandeira esquerda ou centro-direita. Quem diz que é para frente ou quer para o lado, essa pessoa não tem um discurso político. E aí a gente está lidando com gente como o bolsonarismo que está acontecendo agora. Luana, você está sem som, não estou escutando o seu som. Agora vai ouvir. Queria dizer que tem cerca de 1.400 pessoas aí nos acompanhando aqui nesse debate e, por enquanto, ainda nenhum superchat, nenhum super sticker. Então, queria pedir aí para a turma, né, pautar que contribua com a sustentação da mídia independente, que depende, né, desse tipo de contribuição para que permaneça conseguindo desenvolver seu trabalho de maneira autônoma e também chamar aí a campanha da Fórum contra o assédio judicial. Né? Então, a revista Fórum ela recebeu uma série de processos que vão no sentido de uma censura econômica, como a gente assiste há alguns anos no país, querem nos calar, a Fórum precisa crescer para pagar processos urgentes. Então, está aí
o link da benfeitoria. Quem puder contribuir, faça uma contribuição. Quem puder também contribuir com super sticker, com super chat, né? A gente vai ler aqui os comentários postados em super chat ao vivo. Então, a gente pede essa contribuição para seguir aí o trabalho da mídia independente. Acabou de vir, ó, a gente pede surte efeito, ó, super sticker aí do Daniel Miyagi, quero agradecer, é uma contribuição importante, peço para a turma aí continuar nesse esforço. Mas desse debate todo que está sendo feito, me parece que qualquer debate, né, foi falado aqui mais cedo sobre a possibilidade na transição, que qualquer debate sobre a participação do PDT na transição deve passar muito mais pelo presidente Carlos Lupe, inclusive ex-ministro também do próprio governo Lula, do que por eventuais lideranças, ainda mais uma liderança que está num nível de isolamento, apesar dessas relações, né, que me parece que o Aldo está nesse momento. Né? Então, queria pedir aí, talvez, para o Cássio ou o Carlos Alberto comentarem aí essa possibilidade, esse debate com o Lupe sobre o processo da transição. Acho que o Cássio talvez seja mais indicado aí para comentar, né? Como é do PDT. O Cássio também vai sair daqui a pouquinho, então é bom para o Cássio já fazer suas considerações finais. Aí vamos ficar só nós quatro aqui. Cássio? Eu vou falar mais como analista, tá? Porque eu não estou dentro desse núcleo de grupos decisórios, enfim, para estar falando em nome do partido, de como é que está sendo feito e tal. Mas como eu estou analisando, tá? Eu acho que o Lupe estava se segurando para se engajar na campanha do Lula, né? Só que como ele assumiu um compromisso, né, com o Ciro, enfim, ele acabou mantendo e sustentando a campanha do Ciro até o final. Mas logo que acabou as eleições, ele se engajou de forma muito forte na campanha do Lula. E isso eu acho que já é um sinalizador, né, mostrando, tentando, de certa forma, olha, a gente não teve juntos no primeiro turno, mas olha o nosso engajamento, etc., no segundo. Eu acho que mais ou menos é isso, né? A questão é como o partido acabou meio que entrando só no segundo turno, acaba ficando um pouco atrás nessa corrida de montagem de ministérios, porque a prioridade vai ser as alianças. E às vezes até a prioridade... Oi? Ô, Cássio, não, eu só encaixar uma perguntinha para você também talvez usar esse tempinho final que você tem aí. Sobre o que você acha dessa infiltração, da nova resistência no PDT? Você acha que isso representa algum perigo? Você acha que o partido vai conseguir lidar com isso? O que acontece? Quem são o presidente hoje é o Lupe, tem 3 vice-presidentes, né? A Miguelina, o André Figueiredo e o Ciro. O André Figueiredo está no grupo de transição, já tinha sido ministro da comunicação do governo Dilma, logo que o Manuel Dias saiu do Ministério do Trabalho, aí o Ministério do Trabalho foi para o PT e comunicação foi para o PDT. Então, assim, eu não vejo tão assim perigo no curto prazo, porque, primeiro, eles se apegam ao momento do getulismo mais ligado ao Estado Novo, né? E o próprio Vargas fez um segundo mandato mais à esquerda ainda, né? Especialmente com a criação da Petrobras, BNDES, etc. Então, eu não vejo tanto... Mas o problema é que isso acaba... Eles estavam meio que tentando criar também um grupo, tentar um partido novo, um movimento, aí fazendo votação, etc., né? Porque eles estão muito incomodados, esse pequeno grupo, com a entrada no governo do PT. Eu acho que a partir do momento que entrar no governo do PT, vai meio que ajudar a separar o joio do trigo, sabe? Porque entrando no governo do PT, primeiro, a quem quer ficar atacando o PT tem que ficar quieto, ou se tiver ética, moral, vai se desfiar, porque não vai fazer parte de um governo que passou a campanha toda criticando tanto. Então, a tendência dessas pessoas talvez meio que se desfiliarem, né? Talvez, ou ficarem quietas, enfim. Então, eu penso assim, eu acho que o Lupe, ele está se articulando bastante, eu acho que o PDT provavelmente vai ter um ministério, talvez 2, eu acho que, embora tenha entrado, se tivesse entrado no segundo turno apenas, mas tivesse feito bastantes deputados federais, tudo bem, mas o problema é que o PDT
fez uma campanha muito complicada, fez um número muito baixo de... Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu acho aqui, o PDT, me dá um minutinho só que eu já trago essa informação. Sabe quantos deputados federais e estaduais, aí conto federal e estadual, tá? O PDT fez nessa campanha? Vocês têm esse número ou não? Não, quantos? Cássio? Na hora que dá o número... Eu fiz esse número de levantamento, contando todos os deputados estaduais de todos os estados, tá? Distritais também do Distrito Federal, mais um número de deputados federais. O PL fez 129, o PT 118, União Brasil fez 100, o MDB fez 95, o PP 87, o PSD 78 e o Republicano 76. Aí depois vem o PSB com 54, o PSDB com 54 e o PDT com 43. Aí depois vem o Podemos com 28, o PSOL com 22, etc. Mas só para vocês terem uma ideia, falando de PDT, o PDT fez 59 em 2006, fez 67 em 2010, em 2014 fez 60, em 2018 fez 53 e agora fez 43. Ou seja, foi a pior campanha do PDT nas últimas décadas. Não só para federal, para senador e para deputados estaduais, né? Hoje a gente olhando, pelo menos eu como um analista, não estou falando agora em nome do PDT, enfim, mas assim, eu olhando a campanha, essa estratégia, talvez o Ciro tivesse tido uma estratégia para o partido muito melhor, olhando com os olhos de agora, tá? Se daqui a pouco tivesse concorrido a São Paulo, ao governo do estado, daqui a pouco nós teríamos Ciro Gomes, governador do estado de São Paulo, e essa aliança uma formação de uma federação entre PDT e PSB, que eu acho que deve ser extremamente importante, e com a aliança com o PT, né, para daqui a pouco tentar fazer o Lula vencendo no primeiro turno. Mas assim, eu vi que alguém escreveu, não, o PDT não morreu com o Brizola, o PDT está muito vivo ainda, que tem muitos militantes que levam no coração e no cérebro a ideologia trabalhista, e tem muita gente que é trabalhista que está em outros lugares também. Porque, na minha opinião, não tem caminho dentro do capitalismo que não seja o trabalhismo. Trabalhismo como social-democracia, como a luta por um estado de bem-estar social. Então, eu acho que vai ser muito necessário a união desse campo de esquerda para poder dar uma sustentação ideológica ao governo Lula e nessa briga que ele vai estar com relação ao Centrão e às forças de centro-direita que, nesse primeiro momento, acabaram abarcando na campanha do Lula, mas quando começar a chegar perto das eleições de 2026, vão começar a mostrar suas unhas, suas garras, já pensando em projetos políticos diferentes. E por isso que eu acho que está muito certo o Lula não ceder algumas vantagens que o mercado está fazendo, e eu acho que talvez o Haddad seja ministro da Fazenda ou chefe da Casa Civil, e, enfim, eu acho que... E a gente tem que trazer a MMT, a nova teoria monetária moderna, para dentro do governo Lula. Maravilha, maravilha. Cássio, eu tenho que sair agora, eu tenho compromisso às 19 horas. Miguel, muito obrigado, grande abraço, Aurélio, prazer aí te ver agora, né, em vídeo, né? E prazer te conhecer, Carlos Alberto e querida Luana, um beijo para ti, fiquem com Deus aí. Até a próxima. Um abraço. Posso fazer propaganda aqui do meu canal? Pode, claro. Quem quiser se inscrever no Conversas e Café, ontem eu fiz uma entrevista fantástica sobre a psicologia do bolsonarismo, sobre um livro do Diogo Bogeia, vale muito a pena. Obrigado, Té. Aproveitando, se você sair, eu quero comprar o seu livro autografado. Depois vou te mandar aqui uma mensagem direta aqui para a gente combinar. Eu passo o meu WhatsApp para ti. Eu passo para você, Carlos. Valeu, obrigado. Tchau. Deixa eu ler alguns superchats que chegaram aqui. Tem o Henrique Chaguri, bom programa. Saravá, obrigado, Henrique. Tem o Super Chique do Décio Médio, muito obrigado. Tem da Lívia William, eu votava no Ciro, mas agora ele apoia a ultradireita. Diego,
Eu já apoiei o Ciro também, mas hoje eu sou muito crítico ao Ciro. Eu não passo pano para o Ciro, não. Eu falo do PDT aqui com vocês. O pessoal fala, tá ressuscitando o Ciro, mas eu acho que a gente tem que falar de tudo, né? É um assunto importante, é um dos assuntos que a gente tem que conversar. A gente está na fase da transição de governo. O Lula está articulando aí uma base parlamentar, né? E mesmo que o PDT tenha caído, né? Tenha caído aí, até a Luana falou aqui no grupo, né? Caiu para 17, né? São 17 deputados, 17 não é alguma coisa, né? Dos escombros do PDT, o que ficou aí dessa campanha desastrosa do Ciro, a gente tem que ver o que sobrou para trazer para a base. Dentro da esquerda, a gente tem que ter união total, né? Total. Tem que ser um bloco totalmente unificado, tipo os 300 de Esparta, né? Totalmente unificado. Claro que existem a pluralidade política, não vai ser fácil manter essa unidade, né? Luana sabe bem como é difícil manter unidade na esquerda, né? Até aquela piada, né, que a esquerda só se une no câncer, uma coisa assim, né? Mas é difícil manter pluralidade, cada um pensa uma coisa. No câncer ou na cadeia, né? A esquerda só se une no câncer ou na cadeia. Mas a gente vai ter... O maior inimigo da esquerda é a esquerda, né? Desde 1917 é assim que vai ser. É difícil, é um desafio, mas a gente vai ter que fazer isso, porque o inimigo do outro lado é muito sério, é o bolsonarismo, é o fascismo, né? Até a gente debelar completamente, que a gente ganhou a eleição agora, a esquerda ganhou a eleição agora, semanas atrás, né? Segundo turno, eleição apertada, inclusive. Ainda tem toda essa novela aí para a posse do Lula, porque agora tem mais essa presepada do PL, né? Mas, enfim, a gente tem que manter a unidade o máximo possível na esquerda, incluindo o PDT, por isso que eu falo do PDT, e incorporar o centro, né? Vamos ter que engolir muito sapo aí para incorporar o máximo possível de centro-esquerda, centro-direita, incorporar para fazer, pelo menos, evitar impeachment do Lula. Com certeza, a primeira coisa que o bolsonarismo vai fazer é pedir impeachment do Lula. Isso aí está escrito. Esse é o primeiro dia de governo. Primeiro dia de governo vai vir um montão de avalanche de pedido de impeachment, né? E vai ser 4 anos de pedido de impeachment. Vai ser 4 anos, uns 200 pedidos aí, enchendo o saco de quem for o presidente da Câmara para impedir, para bloquear o governo o máximo possível. Então, a gente vai ter que ter uma base parlamentar forte, vai ter que ter uma sociedade mobilizada, né? Por isso que esses elementos que se pretendem progressistas não são elementos reacionários, né? Tipo essa figura aí que a gente estava mencionando, do PDT, né? Tem que ser completamente isolados, são figuras que contaminam o campo progressista. O campo progressista tem que estar unido na pluralidade, não é para ficar todo mundo pensando igual, mas tem que estar unido em relação a objetivos básicos comuns, né? Que é combater a fome, que é envolver o país, aumentar os salários e manter o governo, manter a democracia de pé. Porque agora está bem claro, e até há uma função didática nisso, Carlos, esse pessoal bloqueando estrada e diante de quartel, né, cantando hino militar diante de quartel, pedindo socorro, né, diante de quartel. Há uma função didática disso para mostrar como eles são antidemocráticos, né? Porque não existe nada mais tão cristalinamente antidemocrático do que você ficar rezando e pedindo socorro diante de quartel, né? E pedindo para anular uma eleição e pedindo intervenção federal, né? Acho que nem os nazistas eram tão claros, né? Eles disfarçavam melhor, né? Participaram até da eleição inicialmente. Eu acho, Miguel, que mais do que até o pedido de intervenção federal, que pode passar para muita gente como algo que as pessoas nem sabem direito o que é, até porque não quer dizer nada com intervenção federal, eu acho que o nível de desumanidade em vídeos como esse que passou aqui mais cedo, né, da pessoa respondendo que o seu filho fique cego, né, arrancando um facão para outra pessoa, o nível de desumanidade demonstrada, né, pessoas, eu lembro que na comemoração da eleição teve um cara em Belo Horizonte que saiu dando tiro, matou 2 pessoas, 2 jovens, um rapaz e uma moça. E eu acho que isso denuncia mais que nós estamos efetivamente diante de forças fascistas do que até a bandeira, ou a pretensa bandeira, que nem eles mesmos entendem muito bem qual é, né? Deixa eu ler um superchat aqui que chegou agora.
da Maia, não há nenhuma esperança de reaproximação e cooperação de Ciro no governo Lula para agora. Alguém já conseguiu perguntar a eles? Isso aí, esquece, Maia. O Ciro, se ele tivesse querendo ajudar alguma coisa, ajudaria já no segundo turno. Está acontecendo um montão de coisa aí. O que ele fez é grave, Carlos, por isso que eu não perdoo o Ciro. Acho que ele cumpriu um papel lamentável nesse segundo turno. Lamentável, tanto no primeiro quanto no segundo turno, né? Porque... E foi covarde, né? Está sendo covarde, porque um político não foge à luta, está o tempo inteiro na luta. Né? Acho que ele está na luta dele, né? Eu acho que ele quer... O sonho dele é ser presidente da República e ele vai insistir enquanto for possível. Eu acho que essa movimentação na parte final da campanha já foi uma sinalização, tentando atrair pessoas insatisfeitas aí em várias áreas. Agora tem que ver. Tanto que quando ele declara, quando termina o primeiro turno, ele nem menciona o nome do Lula. Ele, vou seguir a orientação do partido, do PDT, mas não fala o nome do Lula, né? E o Lula, até no debate, né, tentou ali ser agradável com ele, né? Citou 3 pessoas que eu não brigo, né? E citou lá que o Ciro é uma delas. Então, e ele ficou meio sem graça ali, mas ele não deu o braço a torcer. E o Lupe, que é hábil, né, politicamente, não é à toa que está aí no comando do PDT há tanto tempo, aprendeu com o Brizola, né? Ele cria do Brizola praticamente. Eu acho que ele vai se compor bem aí, e aí, na medida que essa aliança, né, que o PDT ocupe ou não algum espaço no governo, é que talvez o Ciro, quem sabe ele até saia do PDT, né? Se é um projeto de longo prazo, o que vai acontecer daí para frente. Até nem teve tempo de eu perguntar para o Cássio, que eu queria comentar, quando ele menciona, houve a pergunta aí da Nova Resistência, eu acho que ele deu um pouco uma minimizada ali na questão da Nova Resistência, que é um grupelho, é um grupo muito pequeno, mas todo grupo grande começa assim, né? Então, assim, por que tolerar pessoas que falam abertamente que a grande parte deles é de uma origem nazista, que estão alinhados com determinado pensamento que não coaduna com nada do que defende o PDT? Por que o PDT que tem que esperar que essas pessoas saiam? Por que não tomar uma atitude já definitiva, que aí remete àquela história, né? Você tem 10 nazistas, né? Você vai se juntar a eles, você vira o 11º nazista. Se você tem 10 pessoas e chega um nazista e ninguém impede que ele chegue, passa a ter 11 nazistas. Então eu fico muito intrigado com isso, de pessoas que são do PDT, escrevem na página da NR e tem essa movimentação toda. Eu acho que cria cuervos aí, né? Eu acho que depois que você perde o controle, é o ovo da serpente. Você me permite uma parte aí, Carlos, essa é a principal razão de eu, junto com mais 15, 16 pessoas, e cada dia vem mais gente, da gente ter optado por fazer a desfiliação coletiva. Porque, assim, eu admiro pessoas que estão na luta dentro do partido para que o partido prospere e retorne a um eixo progressista, um eixo mais de esquerda, que se proclame como esquerda, porque nessa eleição o PDT escondeu a esquerda, né, que existia dentro de si, em prol de uma estratégia de campanha. Então a gente espera de coração que se retome. Agora, essas pessoas que estão dentro do partido, eu vejo que, assim, eu entendo como um cálculo político historicamente errado. É um cálculo político historicamente errado você tolerar discurso intolerante. Por que não? E é uma coisa que a esquerda é mestra em fazer também ao longo da história, no mundo. Não, veja, esse pessoal é mais reacionário, mas a gente consegue manter eles aqui junto e depois a gente dá um jeito. A gente precisa de voto, a gente precisa de militância, a gente precisa de corpo, então nós vamos ter com essas pessoas aqui até a página 2. Mas não dá, porque historicamente qualquer movimento de aliança com essas pessoas termina inevitavelmente em destruição. Em destruição de um dos dois campos, em uma polarização. Desculpa, e é aquela ilusão de que você vai conseguir controlar. Exato. Vamos botar o Hitler e a gente comanda ele aqui. Deixa o Mussolini chegar que a gente controla. Não se controla a besta do fascismo, e é isso que as pessoas precisam entender, não se controla. Eu queria falar, inclusive, da Frente Ampla, a verdadeira Frente Ampla, que foi a Frente Ampla do Mao Tse Tung com Chiang Kai-shek. Porque se existe uma frente realmente ampla, são dois inimigos mortais, um perdeu o filho para o outro,
na China, né? E eles se juntam contra os fascistas japoneses, né? Então eu queria só contar rapidinho essa história, que é assim, o Mao, né, que tem 3 fases do Mao, então nessa primeira fase dele ele tá com a militância comunista, tá indo nos interiores, nas vilas, ensinando o camponês a ler e escrever, plantando arroz, ele tá fazendo um trabalho de base, que é o tão sonhado trabalho de base que o PT precisa retomar, falando com o camponês e ensinando as bandeiras da esquerda comunista. E o Chiang Kai-shek, né, aquele general ultra-reacionário que tem ligações com os Estados Unidos e tudo mais, e eles então estão nesse embate com guerra civil interna na China, pré-segunda guerra, e estão perdendo soldados uns para os outros. Salvo engano meu, o Mao perdeu um filho para o exército do Chiang Kai-shek perdeu um filho para o exército do Mao. Então a coisa estava nesse pé. Nesse mesmo momento em que está tendo uma guerra civil, vem o Japão. E o Japão com as táticas japonesas assim mais bárbaras possíveis, com campo de concentração na China, com estupro correcional, uma das coisas absurdas. É nessa hora que surge essa frente ampla. Quando o Chiang Kai-shek, que é o inimigo mortal do mal, resolve falar, não, espera, nós temos um inimigo muito maior, que vai acabar com nós dois, vai acabar com tudo. Nós não vamos nem poder brigar aqui até morrer, porque eles vão matar nós dois. Então é feita essa trégua entre os dois, eles expulsam o fascismo dentro da China, mas aí então contra o calcionário. Foi essa aliança de termos que aconteceu, então, entre os comunistas, entre a esquerda chinesa e os ultra-reacionários internos chineses, no momento de, olha, vamos fazer uma trégua. A partir do momento que se expulsa os fascistas, aí a guerra civil continua e os fascistas são de vez, né, no caso do Chiang Kai-shek, eles são banidos do continente. Onde eu quero chegar com isso? Esse conflito é inevitável. Não adianta você achar que vai ficar aliado com um fascista até você poder controlá-los. Não. Em algum momento eles vão te morder. Se você não morder eles primeiro, eles vão te morder. E o nosso medo com o PDT é isso. Até que ponto esse cálculo político equivocado vai? E até que ponto o partido não vai se tornar refém desse cálculo político equivocado? Porque, veja bem, quando a Tabata Amaral foi candidata, não só ela, mas eu gosto muito dela de exemplo, porque ela era uma candidata de holofote. Bom, não é muito aqui com os programas históricos do PDT, mas a gente tem aqui esse quadro que tem uma projeção, destaque, já tem uma boa mídia para a gente ficar gastando dinheiro com propaganda, ótimo, vai economizar e vai ajudar todo mundo, deu no que deu. Né? A maior consumidora de direitos trabalhistas, quando a gente vê ela na internet, fala, meu Deus, que direito que eu perdi hoje. Porque a Tabata Amaral né, é desse jeito. Então, assim, esse é o nosso medo. Enquanto não for feito nada dentro da estrutura partidária, e os líderes sabem disso, eles fazem esse cálculo no cotidiano, existe a ameaça. Ameaça do quê? De um momento, essa militância que hoje em dia é uma minoria barulhenta, faça barulho suficiente para que o partido continue achando que vai domar um dia. Até um ponto que eles vão, de repente, pregar, como eu já estou vendo na internet, eles estão querendo a cabeça do Lupe. Então, se um dia tiver eleição, alguma coisa assim, será que esse pessoal não vai manipular? Se eles não vão tentar tirar o Lupe da presidência, colocar alguém ali mais aliado com eles, tipo um Aldo Rebelo? Então, é um negócio que a gente tem que assistir com muita cautela. Porque aí, de novo, existe uma internacional ultra-reacionária. E essas pessoas que estão com a porosidade no PDT, não pensa só no PDT, não, no PCO, né? Notoriamente no PCO, PDT, tem gente no PSOL, tem gente no PSB. No Islã brasileiro. No Islã brasileiro, como o Carlos fez uma entrevista muito boa aí. Fala um pouco, Carlos, dessa entrevista. Foi uma entrevista com o Felipe Poncha, que é muçulmano, historiador, e ele está monitorando como é que essas infiltrações da ultradireita também estão acontecendo no Islã. E você esbarra novamente na Nova Resistência, que tem organizado vários eventos com líderes islâmicos no Brasil, palestras, encontros. Você entra nos sites deles aí, estão tudo. Então você percebe que existe uma movimentação que é além, talvez, dessa parte mais religiosa, ideologia sim, mas pode ser cristão, pode ser islã, pode ser candomblé. Há relatos, inclusive, de integrantes da Nova Resistência que estão frequentando terreiros de candomblé e umbanda para se inserir, e ali eles vão ocupando espaços. E aí é aquela tática básica, né? Tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Telegram, tem grupo de estudo mesmo, as pessoas se reúnem, começam a conviver, e aí quando alguém fala algum assunto, eu falo, não, mas tem esse tema aqui, lê esse texto aqui, e aí você começa a
atrair. É a tática básica de captura para você ir radicalizando as pessoas. E aí hoje, como a internet está muito presente, então o Felipe Puncha, é uma entrevista que está lá no Roteirista também, para quem se interessar, ele discorre longamente qual é a tática desse pessoal, como é que eles estão operando, e a exemplo do que acontece com o PDT, várias lideranças do Islã no Brasil também não estão dando muita atenção ao que está acontecendo. E ainda só... desculpa. Não, eu ia dizer que isso que o Carlos Alberto está descrevendo, né, é um pouco o que o Diego havia dito agora há pouco, né? A extrema-direita está organizada no Brasil e globalmente. Sempre esteve. Se você pega essa questão do Hayek, desses caras aí que foram os ídolos do Paulo Guedes e do Adolfo Saxida, esse ministro de Minas e Energia, que está cumprindo aviso prévio, eles já tinham aquele discurso, né, que a democracia é a antessala do comunismo. Então eles têm esse ultraliberalismo que vai se enfronhando aí em diversas frentes, porque o objetivo é a dominação total por eles, né? É aquela coisa absolutamente predatória, e aí que esbarra em negacionismo. Até eu ouvi uma entrevista outro dia do Paulo Arantes, né, o filósofo, falando dos negacionistas. Não é que eles neguem, os negacionistas não é que eles neguem, eles sabem o que está acontecendo. É uma corrida para ver quem vai chegar antes. Então, quando você tem o Elon Musk com a empresa dele de foguetes, né, e de exploração espacial, como o Jeff Bezos da Amazon também, isso me remete àquele desenho da Pixar, o Wall-E, que é aquele robozinho que é deixado sozinho na Terra, e a humanidade está vagando pelo espaço em busca de um planeta que possa ocupar ou até voltar para a Terra. Então é meio uma corrida espacial. Eu não tenho a menor dúvida que o Elon Musk, a hora que ele descobrir uma possibilidade de ir embora e deixar a gente para trás, ele vai. Para mim lembra mais aquele filme Não Olhe Para Cima, né? Uma sátira muito recente. Também. Mas, de qualquer maneira, eu ia dizer que enquanto existe esse crescimento da organização da extrema-direita, por outro lado, o governo que foi eleito, né, é um governo de coalizão, de ampla coalizão. O Miguel reivindicava aqui a importância da esquerda, inclusive, se unificar, está muito bem organizada, muito bem articulada, até para jogar papel nessa ampla coalizão. E há algumas movimentações acontecendo agora, né? Então, eu queria pedir para o Gui colocar um print aí para a gente, que o Lira já tem novos apoios para uma reeleição na Câmara dos Deputados, fortalecendo aí o tal do espaço do centro, ou, nesse caso, do centrão. Não sei se o Gui consegue colocar para a gente o print aí dos apoios que o Lira recebeu. Bancadas do PDT e republicanos decidem apoiar a reeleição de Lira na presidência da Câmara. As legendas abrem mão de lançar candidaturas próprias nas eleições para presidente da Casa em fevereiro de 2023. Agregada a essa notícia, tem um outro print que é sobre o posicionamento dos republicanos, já agora definidas as eleições, enfim, nesse momento de ontem para hoje, sai uma decisão do Republicanos em relação ao Congresso Nacional, que é de ficar independente. Então, o partido decidiu que não vai ter posicionamento de oposição ou situação no próximo período do Congresso Nacional. Então, ao mesmo tempo que PDT e republicanos decidem apoiar uma reeleição do Lira, o Republicanos decide se manter independente. Mas ainda no giro de notícias, só mais uma aqui, que eu acho que é interessante, uma boa notícia, eu acredito, que é sobre a camisa da seleção. Temos aqui também um link ou um print que a gente pode colocar na tela. Enquanto ele puxa aí, os golpistas, eles decidiram não mais largar a camisa da seleção para não serem confundidos com torcedores. Então, já circulam, inclusive, em grupos, né, os grupos do Telegram, os grupos do WhatsApp, mensagens dizendo que não é para utilizar a camisa da seleção, inclusive por supostos posicionamentos de esquerda que o técnico da seleção, Tite, teria assumido. Essa é uma novidade aí que é a que eu considero mais positiva até agora. Deixa eu fazer só um comentário aqui sobre esse posicionamento do PDT de apoiar o Arthur Lira. Eu acho que é um erro do PDT. O PDT está naturalmente desorientado, porque, na realidade, ele tinha que esperar os outros partidos
de esquerda com quais ele está compondo, né? Ele faz parte de uma equipe de transição. Tem que esperar para ver o que vai decidir. Se todo mundo decidir juntos apoiar o Lira, beleza, mas quando você se desprende do grupo e apoia sozinho, você já enfraquece todo o grupo, né? Então, eu lamento isso, porque tem que ter unidade, né? Esperar, conversar. Quem nós vamos apoiar? Porque quando você apoia em bloco, você ganha maior poder de barganha, né? Inclusive, para você conquistar mais cadeiras na mesa, para ter uma situação melhor. Um erro, né? Do PDT fazer isso. Mas, enfim, está começando agora. Que o PT já disse que não vai lançar candidato à presidência da Câmara. Então, nem poderia ser um argumento de um hegemonismo ou para não cair, né, num possível apoio compulsório ao candidato do governo. Pelo menos o PT já anunciou que não lançará candidato à presidência da Câmara. Não seria esse um motivo. Quando você faz isso, quando você apoia na frente dos outros, é porque você, teoricamente, tem mais vantagem em apoiar primeiro, né? Você faz uma negociação em particular com Arthur Lira, né, apoiando, e você ganha mais coisas. Mas é errado. Nesse caso, o PDT está fazendo parte da equipe de transição. Todos eles estão lá na equipe de transição, com bastante espaço. Então, é para conversar com o conselho político. Já tem um conselho político, né, no gabinete de transição, que se reúne quase todos os dias, ou toda semana pelo menos, para conversar. E aí, quem a gente vai apoiar, qual vai ser a estratégia. Isso é... Agora, Diego, uma coisa que eu percebi quando vocês lançaram a carta de vocês, lá o nosso conhecido lá, o Gustavo Castanhon, ele reagiu, como era de esperar, muito agressivamente, né? Com muita truculência, né? Delicado, como sempre, dizendo, não, que bom que a esquerdalha identitária está indo embora do partido, né? Aqui me lembrou uma coisa, o Castanhon, assim como pessoas ligadas a ele, eles compõem um tipo de militante que parece que eles se comprazem, né, em isolar o próprio partido, né? Eles se comprazem em expulsar as pessoas, de repudiar todo mundo, insultar todo mundo. Mas a dona Salabert que definiu bem ele, né? É o maior espanta-votos do Brasil. Ela falou isso. Seria a NR tomando conta do PDT? Pois é. Agora, veja, isso daí existe método nisso. Essa é a minha preocupação. Existe método. Porque, vamos ser claro, o Gustavo Castanhon não é burro. Se você, Gustavo, estiver me escutando aqui, você não é burro. E a gente sabe disso. Ele é uma pessoa inteligente. Dito isso, ele sabe qual é o discurso que ele está dando, ele sabe o público que tá recebendo o discurso que ele está dando, e ele sabe com quem são as pessoas que estão se espalhando esse discurso. Porque se eu que sou um tonto, sei, né, aqui Carlos e eu passáramos aí quase 3 horas, né, Carlos, aquela manhã lá, fazendo uma entrevista bem extensa, mostrando todo o caminho. Se eu que sou mais tonto consigo chegar nessa conclusão só de olhar, que dirá as pessoas que estão dentro desse projeto. Agora, eu queria retomar num ponto que me falaram aqui, o Joamir Brito, no chat, o único lugar que o capitalismo leva é o fascismo. Aqui para você. Queria recomendar, que o tempo daqui a pouco vai acabar também, queria recomendar para todo mundo que pudesse ler esse livro aqui, do Alisson Mascaro, Crítica do Fascismo. Esse aqui é autografado, fiquei lá, conversei com ele e tal. Crítica do Fascismo. E tem no YouTube também a palestra de 1 hora, 2 horas e pouco, fantástica dele. Porque é isso, enquanto o sistema capitalista existir, ele vai permitir que o fascismo... Ai, ó, muito bem. O meu não tem autógrafo. Mas só pedir que eles autografam, ele autografa. Mas assim, existe esse movimento internacional e enquanto houver sistema capitalista, esse mundo vai estar sujeito a esse problema. Porque uma coisa é historicamente conectada à outra. Não dá para existir fascismo num outro sistema que não seja o capitalista. Dito isso, ó, Joamir, é isso mesmo. E para finalizar meu argumento aqui, ainda de Castanhons e não sei o que, a gente tem... Aliás, só outra coisa, para quem está escutando a gente, Carlos e eu somos da CIA, pra você ter uma ideia. Eu também entrei nessa. Você também lembra? Eu sabia que você era. Não, todo mundo aqui é da CIA. Vocês também, ó, Miguel e Luana, vocês também são da CIA agora. Porque quando a gente começa a criticar... Eu sou do NSA. NSA é ótimo. Então, porque a Luana é mais moderna, CIA é coisa do passado, né? NSA agora, é mais moderna. Agora que me descobriram, vou ter que finalmente tirar. Scooby-Doo aqui.
Porque, cara, quando a gente começou a denunciar, ele e outros que estão na órbita dele começaram a espalhar essa sandice, que nós somos contratados pela CIA. Eles criaram uma página para difamar o nosso discurso, que é todo lastreado. Enquanto eles fazem uma mutilação absurda. Eles falam que eu tenho conexão com o cara Alexander Ray Ross, eu nem sei quem é esse cara. Eu fui no Google ver quem era esse cara. Então, assim, veja, a matriz, aí sim, para finalizar, a matriz lógica é a mesma. E é isso que é preocupante. A matriz lógica dessas pessoas que estão atrás de Castanhons, etc., é uma matriz lógica conspiracista. Que quem estuda ultradireita pelo mundo, vai identificar nos Estados Unidos dos anos 90 para frente. Assistam também um documentário bom, A Lavagem Cerebral do Meu Pai, tá todo no YouTube. Mostra como esse processo de informação foi se construindo nos Estados Unidos e que está acontecendo aqui. Então você tem essa direita ultra-reacionária através do Brasil Paralelo, através desses influencers, proto-influencers e gente que está querendo seu lugar ao sol, na minha opinião, gente como Castanhon e outros que estão na órbita dele. O que vai ser do partido com essas pessoas dentro do partido, que recebem salário para estar no partido, aí eu já não sei. O que eu sei é que eu não estarei num partido que não se resolver com essas questões. Porque eu lá dentro, e essas pessoas lá dentro, aí sim, eu vou me levantar. Eu vou deixar que eles se sentem e fiquem 11, 12 da mesma bandeira na mesa. Muito bem, pessoal. Só trazer mais uma notícia aqui, antes de passar a palavra para o Carlos. Um trechinho da fala do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, hoje, na coletiva de hoje, né? Em que ele claramente, né, deixa claro o objetivo dele, que é um apitão de cachorro, é um apituzão de cachorro aí para manter os fascistas nas ruas mobilizados. Não é nem apito, mas é um trombone, né? É um trombone. Bom. Coloca aí, por favor. Do Apocalipse. O Guilherme. Aí. Nós estamos discutindo a história do Brasil, porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro de 1.078.000 votos, se não forem consideradas as urnas que têm indícios. Nós estamos discutindo a história do Brasil. Tá bom, Guilherme, vai no looping. É aquilo, né, o Carlos? Eu acho que ele está conquistando o lugar dele na história. Está tudo muito bem definido qual é o papel que ele terá na história do Brasil. Agora, deixa eu fazer um comentário rápido. Hoje, em função desse pedido do PL, o dólar subiu para 5,40. Não vi ninguém comentando sobre os humores do mercado. Interessante isso, né? Porque o mercado está vendendo... Está comprando dólar, está vendendo ação e está comprando dólar, e aí, quando amanhã mudar, inverte, eles fazem o contrário, né? Vão fazer a arbitragem. Especula, é isso que o mercado faz e sempre fez, não é isso? Exatamente. Na realidade, o dólar caiu hoje, né, Lano? O dólar hoje caiu com o Fed aliviando pressão sobre juros dos Estados Unidos. Ontem subiu para 5,40, porque o pedido foi anteontem, né? Na realidade, essas coisas o impacto sobre o mercado, isso aí eu acho uma grande fanfic, porque a imprensa e alguns operadores de mercado criam essa relação, só que nunca se sabe, de fato, qual é a relação verdadeira, porque a relação de compra e venda, que gera alta e queda no dólar ou na bolsa, são muitas variáveis, né? Muitas variáveis. É muito difícil saber qual é a razão específica. Na verdade, os operadores que interpretam, né, é que eles que dão a narrativa. Não, é porque o Lula falou aquilo. Mas não é uma ciência. Você não sabe se foi a decisão de alguém vender, porque são milhares e milhares de compradores, milhares de vendedores. Você tem que perguntar para cada um que vendeu uma ação se ele vendeu a ação porque o Lula falou. Entendeu? Ou porque ele precisa do dinheiro, motivo, né? Ou ele precisa do dinheiro porque perdeu o emprego, porque vai comprar um carro. São variáveis inclusive internacionais, entendeu? Aí não dá para saber, mas o que a imprensa preguiçosa, ela pergunta lá para o gerente do Itaú, né? E então, não, é porque o Lula falou aquilo. Na realidade, o cara está usando uma narrativa que é para pressionar o Lula
a seguir as regras que interessam ao Banco Itaú. Então, é todo um aparato ideológico montado para vender uma narrativa, mas é uma fanfic, porque na realidade, o que vai fazer, por exemplo, no governo Lula, as bolsas cresceram muito, nos 2 governos Lula, a bolsa cresceu muito, e se o governo Lula der certo agora, né, se promover o desenvolvimento, vai crescer também a bolsa, né? Agora chegamos ao final aqui, pessoal. Vou dar, então, só 5 segundinhos para cada um dar um tchau e vou passar a bola aqui para o pessoal que já está nos bastidores, vai começar o Fórum na Copa agora. Diego. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar assistindo a gente. Sigam aí o Edwin Fox, o Carlos, o Cafezinho, a Luana. Segue a gente, cada um aqui com coisas interessantes. E para terminar, é isso aí. Enquanto houver capitalismo, existe fascismo. E aí a esquerda que se resolva entre si, quem é arauto do quê, quem levanta que bandeira, mas uma coisa tem que ser comum. Enquanto esse sistema do capital existir, o fascismo está na porta do lado. Tá de Horkheimer para frente. Desde 1920 a gente está falando isso. Então, se algo vai unificar todas essas tribos, é isso, gente. Tem que entender isso e cada um dentro do seu nicho trabalhar para construir uma consciência de classe, para construir uma consciência do indivíduo no seu espaço, para poder aí sim sonhar com um futuro melhor. Valeu. Carlos. Maravilha. Obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês, já que o pessoal sugeriu, eu quero sugerir um livro também aqui que eu comecei a ler, que é da Letícia Cesarino, O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital. A Letícia é antropóloga, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela acompanha muito esses grupos bolsonaristas, como é que funciona esse ecossistema de ódio. Estou bem no comecinho ainda, vou fazer uma entrevista com ela, ela já me prometeu, que eu já tinha feito uma entrevista antes, só que eu estava tão irritado no dia que eu convidei a Letícia para me dar uma entrevista, ela acabou ouvindo uma palestra minha de tanto que eu falei, mas dessa vez ela vai ser realmente a entrevistada. E então fica a dica aqui, ó, o Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, da Letícia Cesarino. Obrigado pelo convite, pela audiência aí. Quem quiser fazer algum contato comigo aí para bater bola, tá aí na tela aí a minha arroba lá no Twitter. Vai ser um prazer. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigada por assistirem. Continuem mandando stickers, superchats. Isso nos ajuda a manter o jornalismo independente. É isso aí, pessoal.